É mais um domingo que denominamos como o Dia do Senhor. Por isso estamos alegres, já cantamos a glória de Deus, já fomos ministrados através dos cânticos, ouvimos a irmã Deus declamando aqui, falando sobre compaixão, sobre graça, sendo uma das missões da igreja, né? Olhar com compaixão, e compaixão sendo uma visão piedosa da situação do outro. Então vamos abrir, vamos mais uma vez ler a palavra de Deus. Quero agradecer a Jéssica Pereira e a sua filha. Jéssica é minha amiga há muitíssimos anos. A reencontrei um dia desse e ela está aqui. Eu estou muito feliz, porque eu conheço há muito tempo. E nós nos reencontramos na sorveteria. Eu tomando sorvete vegano mesmo, fique tranquilo. Mas é uma alegria tê-la aqui com a sua filha. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos abrir a palavra de Deus em João capítulo 20. João capítulo 20. E antes de nós lermos a palavra, eu quero orar com vocês mais uma vez. Pai, nós rendemos graças ao Senhor. Nós te agradecemos por este dia que o Senhor fez, te agradecemos porque estamos aqui na casa do Senhor. Obrigado, porque o Senhor, mesmo sendo um Deus tão maravilhoso, grandioso, rico em misericórdia e graça, o Senhor nos escolheu para compor o reino do Senhor. Obrigado por esta palavra que mudou, que transforma, que liberta as nossas vidas. E que o Senhor me ajude nesta manhã a passar a palavra do Senhor, e ajude também a cada irmão e irmã aqui a compreender a Tua palavra através do Seu Espírito Santo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Meus irmãos, nós vamos meditar nesta manhã vivendo a comunhão, experimentando a prática da koinonia. Se nós fôssemos fazer aqui um apanhado dos temas mais falados na igreja, com certeza a comunhão estaria entre os top 3 ali. Também com santidade, com intimidade. Mas nós sabemos que se estamos na casa de Deus, geralmente nós ouvimos as mesmas coisas. Porque Cristo, ele fazia essa mesma coisa. Porque todas as vezes que ele encontrava com a multidão, ele sempre falava as mesmas coisas. Porque o povo tinha que ouvir e aprender. Então, por muitas vezes, nós ouvimos sobre comunhão e já temos algo pronto em nossa mente. Mas eu quero com você, nesta manhã, meditar acerca de um texto que é muito conhecido da palavra. Então eu vou ler com você João 20, a partir do verso 24. E nós leremos até o verso 31. João 20, do verso 24 ao verso 31. Sentados mesmo, mas em reverência à palavra do Senhor, podem continuar sentados mesmo. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, ele não estava com os discípulos quando Jesus apareceu depois da sua ressurreição. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vi as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, eu não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles agora. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse:
porque você me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais e milagrosos, que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Amém? Essa pregação, ela surge a partir de uma pequena reflexão que nós fazemos no Instagram da igreja, de segunda a quinta, né? Nós estamos ali de segunda a quinta-feira, levando uma palavra um pouco menor, né? Eu fico com 2 dias, o pastor Nilton com outros 2 dias, e na palavra que eu coloquei lá na internet, na quinta, eu usei esse texto. Só que lá, por ser algo mais resumido, né, nós não podemos falar outras coisas. E dali até agora, o Senhor continuou falando ao meu coração acerca desse texto. E eu queria, nesta manhã, me delongar um pouco mais acerca deste tema e acerca deste capítulo, e aprender o que é que nós podemos retirar daqui. Então, aqui nós temos um personagem que as pessoas lembram muito por conta da sua incredulidade, que é Tomé. Muitos falam sobre ele, sobre esse ponto aqui que nós lemos agora, que é um homem que duvidou, é um homem que colocou à prova que ele mesmo tem ressuscitado, tendo em vista que o próprio Jesus falou: olha, eu vou construir em 3 dias, eu vou ressuscitar em 3 dias. Então, acerca desse texto, nós podemos tirar algumas coisas, porque, na verdade, a comunhão, ela só é permitida e é proporcionada através de Cristo. Né? Nós estamos comemorando agora 506 anos da Reforma, né? E um dos solas é Solus Christus, que é somente Cristo Jesus, né? E Dietrich Bonhoeffer, ele vai falar que a comunhão entre todos que amam a Cristo só pode crescer e se aprofundar através dele mesmo, porque não existe comunhão fora de Jesus. Não existe como você amar estar junto do outro. Não tem como você querer estar perto do outro sem primeiro você não estar perto de Cristo. Então, concordando com o que Bonhoeffer vai falar, nós só conseguimos nos aprofundar, crescer em comunhão de um para com o outro, se primeiro o nosso crescimento for vertical. Porque quando o crescimento ele é vertical, nós conseguimos, de maneira horizontal agora, nos relacionar. E aqui em Tomé nós podemos também observar a comunhão da igreja. Existe uma pregação denominada a pregação chocante de Paul Washer, muito conhecida. E ele vai trazer naquela pregação uma indagação que mexe com quem assiste. E ele vai perguntar: será mesmo que você é salvo? Será mesmo que você foi salvo só porque você levantou a sua mão e você foi à frente na igreja? Será que isso lhe caracteriza como uma pessoa salva? Será que porque você, naquele momento que aquele pregador, aquela pregadora, fez o apelo, te convidou a vir à frente e você veio, será que naquele momento, de fato, você foi uma pessoa salva em Cristo Jesus? Então, quando nós compreendemos e quando verdadeiramente somos salvos em Cristo, nós compreendemos que precisamos viver e estar em comunhão. Nós não podemos tão somente almejar e querer de maneira absoluta um ambiente 100% acadêmico, frio, apenas a letra, sem a comunhão, como também não podemos almejar tão somente a comunhão sem esquecer do conhecimento. Cristo vai falar: vocês estão sofrendo porque vocês não conhecem um texto. Vocês sofrem, e o profeta já disse outra vez, vocês padecem porque falta conhecimento. Então todos nós precisamos compreender que é um compromisso primeiro com Cristo e depois com a sua igreja, de nos relacionarmos uns com os outros. Só que Tomé nos ensina, mesmo com a sua incredulidade, como nós devemos ser e fazer. E o texto vai começar: Tomé, chamado Dídimo, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Verso 24, por favor, varão.
não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Por onde ele andava, o que ele estava fazendo, eu não sei. Não me ouso falar o que ele estava fazendo, que a Bíblia não traz esse detalhe. E os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Então, a mensagem de maior esperança foi a mensagem que os discípulos passaram a Tomé. Vimos o Senhor. Aquele a quem crucificaram, aquele a quem morreu numa cruz, mas nós não vimos. Mas o texto vai falar, e eu falei sobre isso lá na quinta-feira, o texto vai falar, irmã Marlene, que Tomé não estava com os discípulos. Meus irmãos, quando eu leio esse trechinho aqui, me traz um sentimento de partilha da comunidade de Cristo. Por muitas vezes, inúmeras vezes, nós deixamos de presenciar, de vivenciar, de desfrutar de muitas coisas, porque nós estamos fora dessa comunhão. Tomé perdeu essa oportunidade de encontrar com Cristo, porque ele estava fora dos discípulos. E a Bíblia, ela é rica em detalhe quando ela vai falar. E Tomé não estava com os discípulos. E eles disseram, como qualquer pessoa que recebe uma boa notícia, quando a outra chega, o mais comum era querer partilhar essa informação, porque é uma notícia muitíssimo boa, vimos o Mestre. Só que Tomé não estava. Claro que se entende a soberania de Deus, o controle sobre tudo e sobre todos. Agora, mesmo quando os discípulos compartilham com Tomé essa informação, e por muitas vezes nós compartilhamos o que nós vivenciamos em um certo encontro, em um certo culto, em um certo tempo de mesa, quando nós estamos em comunhão na casa de um irmão, até porque a igreja, meus irmãos, ela nasce na casa. Igreja não nasce em templo não, nasce em casa. Pode reparar, toda igreja grande começou na casa do irmão fulano. Ela não começou em grandes templos, ela começou com a xícara de café e um bolachão seco. E ali conversando, e tinha 3 pessoas, e o vizinho começou a chegar, e começou a chegar um parente de fulano. Aí alguém perguntou: você não está achando muito apertado não aqui já? Vamos para outro lugar um pouco maior? E começou a expandir, porque a igreja ela não nasce pronta, a igreja ela nasce nas casas. É por isso que não tem como você ser igreja apenas no ambiente da igreja. Ou você se permita estar nos relacionamentos fora igreja, ou vai ser muito difícil você estar vivenciando a igreja de Cristo. Então a igreja ela não nasce aqui. A igreja ela não nasce nos templos grandiosos, seja ele de 3.000 ou 10 membros. A igreja ela sempre vai nascer nas casas. É a mesma coisa do pastoreio. Não tem como pastorear ninguém me encontrando nas igrejas. Não tem como o pastor pastorear ninguém encontrando apenas no pós-culto. Só tem como pastorear alguém quando você entra na casa da pessoa. Então, quando Tomé não está, Tomé perde a oportunidade de ver o Mestre. Mas, até nessa situação, sendo Deus realmente extremamente inteligente, né? Criativo, essa é a palavra que eu queria encontrar, sendo Cristo muito criativo, mesmo com essa situação, Tomé nos ensina que por muitas vezes, quando nós deixamos de estar, nós deixamos de desfrutar. Ah, pastor, então agora é para eu viver na igreja. Não, meu irmão, quer ir numa praia domingo, vá. Vai ter um churrasco, pastor, lá na casa da minha mãe. Só que minha mãe não é crente, não. O único, ou é domingo agora, ou não vai ter como, pastor. Mas tem culto. Meu irmão, só não permita ser assim todos os domingos. Só não faça isso todos os domingos, senão você vai estar errando mesmo.
mas também precisa ter esses momentos. Mas nós não podemos deixar uma prática a ausência nos cultos. Para o crente, domingo não é dia de marcar nada não mesmo. O domingo tem que estar já no subconsciente que não pode marcar nada. É como se fosse um dia fora da agenda, porque é um dia que você tem compromisso com a casa de Deus. Por isso que nós chamamos do dia do Senhor. Então, quando Tomé, ele sai da comunhão, e aqui eu não vou querer falar o que Tomé estava fazendo, enfim, a Bíblia não traz, eu não vou falar. Mas o que a Bíblia traz ele estava fora. E é nesse momento que ele está fora, que apenas Cristo aparece. Só que aí o texto ele vai continuar, e Tomé fala, né? Se eu não vir as marcas do prego nas suas mãos, não colocar o meu dedo, tem que topar para eu realmente saber. E aí no verso 26, vai dizer, uma semana mais tarde, uma semana depois, no verso 26 vai falar, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé agora com eles. Quando nós lemos a palavra, por isso que quando você lê a palavra, não chegue esbaforido não, correndo, não chegue como se fosse o dia acabar, como se fosse o último momento. Ou você senta para ler a palavra, pedindo o auxílio do Espírito Santo, ou você vai deixar passar detalhes na sua leitura. A Bíblia, ela é muito rica quando ela fala primeiro que Tomé não estava, e depois que Tomé estava. Então Tomé, desta vez agora, estava com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou. E aqui nós temos um outro detalhe neste texto que me chama também a atenção. É que o que Tomé tanto almejava, o que Tomé falou que teria que fazer para crer em Cristo, que ele ressuscitou, não aconteceu meia hora depois. Não aconteceu no outro dia, ao amanhecer. Não aconteceu 2 dias. Mas a Bíblia fala que aconteceu alguns dias depois. E aqui na NVI vai falar uma semana mais tarde. Seus discípulos estavam ali e Tomé com eles. E naquele momento Cristo aparece. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos um problema sério por conta de uma teologia que é uma praga na igreja brasileira, que é de nós não falarmos com relação a algumas coisas, não ficar parecendo que teologia da prosperidade, que Deus faz, que Deus é isso, que Deus é aquilo, mas faz sentido para as nossas vidas, que por muitas vezes, sendo você mais ou menos ansioso, por muitas vezes nós queremos uma resposta na velocidade 2 do WhatsApp. Nós queremos a resposta muito rápida, uma resposta que tem que ser na medida que eu orei. E Ele pode realmente responder a nossa oração de maneira rápida. Você orou agora, daqui a pouco já aconteceu. Mas para que acontecesse o que Tomé falou, demorou uma semana. Então, por muitas vezes, aquilo que eu preciso como resposta, seja para um futuro com relação ao trabalho, com relação ao namoro, com relação à mudança da caminhada, uma decisão importante que nós devemos tomar, por muitas vezes, geralmente, não irá acontecer de maneira muito rápida. Vai levar um tempo para isso acontecer. Então, quando eu li aquela palavrinha, uma semana depois, eu entendo que por muitas vezes, aquilo que eu quero, que você quer, pode não chegar no meu tempo, e geralmente não vai chegar. Mas vai chegar na maneira e na hora exata. Certa vez eu estava num culto da Ordem dos Pastores, e tinha uma moça lá, que não era pastora, ela era esposa de um pastor, e ela bradou com uma certeza muito grande no coração. É verdade, meu irmão, Deus tarda, mas não falha. E muitos disseram, amém, é verdade. E ali você fica, rapaz, que o mundo entrou aqui, cadê você, mundo?
Quando a pessoa fala que realmente, ó, Deus tarda, mas como se falasse, olha, ele não falha não, ele pode até tardar, mas falhar não é com ele não. E nós sabemos que não funciona assim. Então, para que Tomé provasse, experimentasse, mesmo sem ver, demorou um certo tempo. E aí, meu irmão e minha irmã, a gente por muitas vezes espera tanto que aconteça algo, né? A gente espera tanto que chegue uma resposta, que algo aconteça, e eu fico ansioso, e começa a tremer o olho. Mas a mesma pregação que vai falar sobre de uma grande teologia, ela também vai falar, aquiete seu coração, porque existe um tempo certo para todas as ocasiões. Então Tomé, por não estar, precisou esperar. Me chama a atenção, primeiro, que o Senhor, Ele está trabalhando nas situações que nós estamos sem ver. Deus, no plano espiritual, está mexendo as peças, como um Deus muito criativo e estratégico. Ele mexe as peças que depois você pergunta, rapaz, de fato, como o Senhor é bom. E eu imagino Deus olhando do alto, mexendo as situações, mexendo as peças de um lugar para o outro, e a gente sem entender muita coisa que está acontecendo, e Ele sendo o dono da história. Ele de fato sendo aquele que tem o tempo na mão. Então quando eu olho, e aqui eu não quero nem falar de Tomé incrédulo, mas falar com relação ao Tomé que nos ensina primeiro, da importância de estarmos juntos como igreja. É algo que eu falo muito, é sobre a comunhão da igreja. E por muitas vezes, nós estamos no culto, por muitas vezes nós participamos das celebrações, mas a igreja de Cristo, esta aqui ou qualquer outra, ela não se resume no culto público como aqui e agora. Ela tem uma vida acontecendo de maneira paralela. Ela tem uma vida acontecendo durante a semana. Então, por isso que nós precisamos viver a igreja assim. O próprio Jesus nos ensina com relação à comunhão. Nós conseguimos encontrar na palavra 48 vezes, no mínimo, a palavra multidão. Se tinha alguém que estava perto das pessoas, era o próprio Cristo. Mas ele tinha os seus momentos. Falei sobre isso o domingo passado em uma outra igreja. Jesus, ele tinha a multidão. Jesus, ele tinha os 70. Jesus, ele tinha os 12 e ele tinha os 3. Então, ele sempre estava perto de alguém. Certa vez, alguém me falou, de maneira pejorativa ou não, que fulano é como você, Neto, que não consegue ir na padaria sozinho. Eu falei, ainda bem. Ainda bem. Porque é melhor estar acompanhado, que se levar uma topada, o outro fala, ei, rapaz, primeiro ele ri, mas por fato, tudo bem com você, varão? Então, é bom estar acompanhado mesmo. Nós precisamos ter essa vivência. Então, quando Tomé está fora e perde, mas quando ele está perto, acontece, nos ensina alguma coisa acerca da comunhão. E aqui, tem um trecho que fala bem assim, é somente através de Jesus Cristo que somos irmãos um do outro. Sou irmão do outro como consequência do que Cristo fez por mim. E o outro se torna um irmão para mim, por causa do que Jesus fez por meio nele e dele. Aquilo que eu citei de Bonhoeffer, completa uma frase com a outra. Eu só consigo e só é me permitido ter comunhão com o meu irmão através de Jesus. E esse movimento é contrário também por conta de Cristo. Por isso que um dos solas é somente Cristo Jesus. Porque não existe a comunhão, a vivência, a prática da koinonia, qualquer outra coisa fora de Jesus. Não existe.
E o texto ele vai continuar uma semana mais tarde, e Jesus chega, né? Paz seja com vocês, Shalom. E Jesus disse a Tomé: Tomé, coloca aqui, varão, agora o dedo, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloca do meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. E aqui nós nos enquadramos nessa situação. Felizes, bem-aventurados, muito felizes os que não viram Cristo e creram. E aí, como eu falei lá no começo, de maneira proposital, crer em Cristo não é tão somente levantar a mão, vir à frente, chorar e falar: agora eu creio. O crer em Jesus traz consigo algumas características daquele que crê. E aqui nós lembramos em Mateus 14, verso 14, verso 15, verso 16, por favor. E que vai linkar, Deus é assim, né? Com o que a irmã leu do seu texto. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir ao povoado comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir. Dê-lhe vocês algo para comer. Então, meus irmãos e minhas irmãs, povo precioso de Deus, uma marca, uma característica do povo que creu em Cristo, é o que a irmã leu aqui. É um povo que tem compaixão e graça pelo outro. Nós devemos amar a palavra, só a Escritura, somente a Escritura, a palavra de Deus. Mas Jesus, ele ensina o povo, mas o texto vai falar: Jesus teve compaixão com relação a todo esse povo. E os discípulos falam: Jesus já ensinou, já curou muita gente, agora manda esse povo ir, que eles cheguem lá e comprem alguma comida. Só que aí Jesus, porque aqui poderia ser Paulo, poderia ser Apolo, Pedro, Tiago, João no barquinho, e poderíamos dizer: mas foi alguém que disse, foi Pedro. Mas Jesus toma a iniciativa e ele mesmo fala: eles não precisam ir. Dê-lhe vocês algo para comer. Meus irmãos, nós podemos ser uma igreja extremamente bonita, com uma membresia que é abarrotada de gente. Precisamos comprar até a esquina de terreno, porque a membresia cresceu. Mas se a igreja de Cristo não tiver compaixão e graça pelos perdidos, nós não estaremos cumprindo a missão do Senhor. Porque nós precisamos realmente olhar para o outro, e a misericórdia, a miséria, as entranhas, a misericórdia, a palavra traz esse sentido, é algo que é muito interno, dentro. Então você sente um grande pesar pela condição do outro. Então a característica, a marca de um povo que creu em Cristo, mesmo sem ver, é um povo que tem compaixão e graça pela situação do outro. E é algo que é paradoxal, né? Quanto mais eu dou, mais o Senhor me dá. Não no sentido de trazer casa, carro, chave de apartamento, não é isso. Mas quanto mais eu faço no secreto, o meu Pai que está em secreto me recompensará. Não é que as pessoas têm que ver quem está fazendo. O texto vai falar: faça com uma mão que a outra não veja. Não é a questão que o outro tem que ver, e o outro não precisa ver.
mas tem que ser algo que nós precisamos ter compaixão do outro. Porque não adianta nada nós pregarmos a palavra de Deus todos os domingos, terças, quintas, sábado, segunda, e a situação do outro não me trazer algum sentimento. Por isso que mesmo Deus, sendo gracioso, nos permite viver missões. Chegar no Piauí, chegar em Natal, chegar no interior do povoado de Macapá, através de missões nacionais, e o Senhor me permitir contribuir, é de um coração de um povo que tem compaixão e graça pela vida do outro. É uma marca, é uma característica de quem foi salvo e quem creu em Cristo Jesus. E, inclusive, daqueles que não viram Jesus. Então, se existe uma característica, inclusive, é uma marca da igreja multiplicadora, da qual nós estamos tentando implantar aqui na igreja, que é preparação de liderança, oração, plantação de igrejas, mas uma delas é compaixão e graça. Quando nós podemos olhar para o outro, como o texto vai falar, ter compaixão, que é um sentimento relacionado à situação do outro. Só que também, quando nós lemos, e eu vou me deter as parábolas, em Mateus capítulo 16, o verso 24, 25 e 26. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Se existe outra característica, outra marca, nós observamos inclusive na vida dos profetas maiores ou menores, como nós estamos lendo aqui como igreja, é que eles tinham uma vida de renúncia, uma vida que precisava renunciar à sua vontade. Não é sempre, seja pastor, líder de departamento, não é sempre que a pessoa quer vir para a igreja, não. Não é não. Já sabem disso, eu acho, né? Tem dias que tem que ser nos empurrão. Tem dias que tem que ser, meu amigo, na luta para vir à casa do Senhor. Seja uma renúncia desse nível, ou uma renúncia em atitudes, em palavras, em situações. Então tem uma característica que é de um povo que tem compaixão e graça, de um povo que entende que é trigo e não é joio, como a outra parábola vai falar, já em Mateus 13, mas um povo que, assim como Cristo falou, no verso 14, por favor, Vini. 24, desculpa, 24. Como Cristo falou, se alguém quiser acompanhar-me, tem que negar a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Minha cruz não é o marido que é enjoado, a cruz não é a esposa que dá trabalho, a cruz não é o filho que é preguiçoso, a cruz é a minha vontade, de não querer fazer a vontade do Senhor. De sempre querer fazer aquilo que vai de encontro à vontade de Deus, porque nós sempre vamos querer fazer aquilo que Deus não quer. Porque sempre a vontade humana vai me levar para fazer aquilo que é fora do padrão de Cristo. E sempre será assim, o nosso corpo, ele sempre é assim. Ele quer fazer sempre o que é melhor para ele. A nossa vontade sempre vai ser de não fazer a vontade do Senhor. Mas aí, quando nós lemos o texto da palavra, quando nós cremos sem ver, quando nós compreendemos que somos trigo e não joio, por isso que Deus é tão maravilhoso que o joio, ele não permite ninguém tirar, que vai acabar tirando o trigo junto. E o texto vai falar que quem tira o joio são os anjos. O Senhor fala, não tire não, você vai acabar tirando o trigo junto, desde que cresçam juntos. Chegará uma hora que tiraremos o trigo do meio do joio. Então,
um povo que creu em Cristo é um povo que entendeu que tem que ter compaixão e graça. Não é que alguns têm que ter, todos nós. Claro que alguns têm uma maior inclinação. Claro que tem alguns que vão ter uma inclinação maior para doação, uma inclinação maior para trabalhar com certo público, mas é uma marca de todo cristão, é ter compaixão e graça com relação à vida do outro. Foi feito alguns anos atrás, era uma peça teatral / pregação, não sei se você já viu, acabou sendo uma prática tão recorrente que perdeu a graça depois. O rapaz, quando ia pregar, ele chegava antes de todo mundo e sentava à porta da igreja como se fosse uma pessoa em situação de rua, né? Não sei quantos já viram aqui. E ele ficava à porta da igreja, de fato, como se fosse alguém em situação de rua. E as pessoas passavam ali, entravam no templo, cultuavam a Deus, e chegava a hora de falar: agora eu quero chamar aqui o pregador da noite. Quero chamar aqui agora o pregador da noite. E de uma hora para outra, aquele homem lá na porta levantava e entrava na igreja. A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pregador da noite. Estive na porta e quase ninguém falou comigo. Eita, rapaz. Aí eu estava com pressa, não vi não direito. Na porta da igreja, a pregação daquele homem terminava ali. O que ele falasse depois, mas naquele momento era tomado um constrangimento, porque o povo passava, olhava, até podia falar, né, bom dia, para não falar nem bom dia, bom dia. Muitos passavam, cultuavam a Deus, e quando chamavam e anunciavam o pregador da noite, como ninguém levantou, o homem levantava lá do fundo, e entrava com a sua sacola do lixo, falando: eu sou o pregador da noite. Então, meus irmãos, ali aquele homem ensinava a igreja, e foi feito inúmeras vezes isso, inúmeras igrejas. Só que depois o povo começou a saber que era isso, né? E falava com todo mundo na porta. Às vezes nem era o pregador da noite. Mas é o que nós precisamos fazer, meus irmãos. A prática dessa comunhão nos proporciona a viver essas situações. Por isso que nós não podemos sair dessa comunhão. Por isso que a comunhão da igreja é tão importante para o nosso crescimento. Por isso que estar na igreja, assim como Cristo fez, porque Cristo não precisava na última ceia contar com ninguém. Era tão somente esperar a hora, receber o beijinho de Judas, estar na cruz, morrer e ressuscitar. Mas ele escolheu, naquele último momento, partilhar o pão e partilhar o vinho. E falar: esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, fazer isso em memória de mim. Então a ceia também é um momento de comunhão da igreja. Então um povo que tem compaixão e graça, um povo que entende que é trigo e um povo que renuncia. Porque aqui ninguém é vigilante de ninguém. O pastor não é vigilante da vida espiritual de ninguém. Não tem como, né? Eu não sou nem da minha esposa, que mora com ela, imagine de outra pessoa. Por isso que tem que ser uma prática pessoal. E quando nós temos essa prática pessoal, isso resplandece em público. Eu sempre falo sobre isso, né? Por muitas vezes, as pessoas não querem cantar, eu quero ser ministro de louvor. Eu acho bonito que ministra louvor. A pessoa ministra louvor não consegue falar nada a não ser trechos da música, porque ela não sabe textos bíblicos, porque ela não leu. E só consigo falar daquilo que eu li, daquilo que eu conheço, seja no evangelismo, em qualquer outra coisa. Por isso que nós precisamos sempre voltar às Escrituras e ter essa prática da leitura e da oração, por mais simples e óbvio que seja. É voltar à leitura da sua palavra e orar. Que coisa simples. Como disse o pastor Luciano, é só BO, meu irmão, é só Bíblia e oração. E uma igreja que ora, e uma igreja que lê a palavra, ela não é uma igreja grande, não. Igreja que ora e que lê a palavra é pequena. Saiu uma média aí. A média das igrejas tradicionais
100 membros. 100 membros, a média da igreja. Igreja de 5, 10 mil membros. Quando você vai ver, sabe? Quando você vai analisar direitinho. Mas uma igreja que ora e que lê a palavra, meu irmão. Aí sim é uma igreja que eu tenho que procurar. Que eu tenho que fazer parte. Então, meus queridos, assim como Tomé, que nos ensina acerca da sua ausência ou da sua permanência, assim como Cristo falou, felizes, bem-aventurados, que bem-aventurado é ser feliz, né? Muito feliz. Os que não me viram, mas creem em mim. Mas esse crer não tem a sua abrangência apenas quando levanto a minha mão, mas ela tem a sua marca quando eu tenho compaixão e graça, quando eu entendo que eu tenho que ser trigo em meio ao joio, que não é parte minha, não é função minha tirar joio, mas um povo assim como foi na parábola, um povo que tem uma vida de renúncia, como o texto vai falar, aquele que quiser me acompanhar, tem que negar a si mesmo, tem que tomar a sua cruz e tem que me seguir. Que o Senhor, Ele fale aos nossos corações através da sua palavra, que essa porção ela encontre um lugar adequado em seu coração e que através do Espírito Santo, esse que nos ajuda, que nos auxilia na compreensão da sua palavra, esteja trabalhando em nossos corações. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra, obrigado pela Bíblia, que é a palavra de Deus. Graças te damos, Senhor, por teu amor, imenso amor. Obrigado por cada irmão, cada irmã. Faz de nós, Senhor, um povo que não viu, mas que creu no Senhor. E que através desse crer, nós venhamos a resplandecer características e marcas de um povo que creu. Obrigado, Senhor, por esta igreja preciosa, por este povo escolhido e separado pelo Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a consolação do Divino Espírito Santo esteja com este povo aqui e com todo o seu povo espalhado, Senhor, sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém, amém e graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, nós teremos hoje a classe de membresia, nós não teremos lá no gabinete, então você vai buscar a sua classe conforme a sua faixa etária, seja adulto, com o irmão Alex aqui com os adultos, seja mocidade aqui no templo. Então hoje nós não teremos a classe de membresia, ok? Nós temos outros avisos aí, por favor, Vini. Meus irmãos, algo extremamente importante, a viagem dos casais. O ano passado nós fomos a Salvador, foi uma bênção, uma alegria, né? Visitamos lá bastante lugares, foi ótimo. E esse ano, se assim Deus permitir, teremos mais uma edição, agora em Maceió. Você que não é casado ainda, tem até o dia 10 para casar, né? Então, nós teremos mais uma edição de 10 a 12 de novembro. Pastor, mas está difícil, rapaz, condição. Você pode ir no hotel, você mesmo fazer sua compra no cartão para 10, 12 vezes, no boleto. Você que faz sua compra aí. 10 a 12, nós estaremos indo a Maceió. Mas eu não tenho carro. Você vai no carro de alguém, não se preocupe, né? Então, basta querer ir. 10 a 12 de novembro de 2023, nós estaremos, se assim Jeová permitir, indo em mais uma edição da Viagem dos Casais. Quem foi ano passado viu como foi muito bom, né? Foi um tempo muito precioso que nós tivemos ali. E agora, 10 a 12 de novembro, algumas praias para quem gosta, né? Eu não gosto, mas Daiane gosta, aí eu vou, né? Então, se você quer aproveitar esse tempo, tem muito tempo que você não sai sozinho, deixe seus filhos com a avó, né? Com alguém. Sairemos dia 10 às 8h30 da manhã e voltaremos dia 12, depois do almoço. Então, qualquer coisa, procure a irmã Daiane, a irmã Cris ou o irmão Mado ali, Matson, para tirar a sua dúvida. Podemos mandar o link do hotel para você, você mesmo faz sua compra, é tudo você mesmo, certo? Não se preocupe,
já temos 9 casais, 18 pessoas, né? Então o ideal seria entrar mais um, para ficar os carros, né, fechadinhos aí, ou mais 2, mais 3, enfim. O hotel vai ser o Maceió Pajuçara, né? Então, feito aqui o convite, 10 a 12 de novembro, você casal, casado, tem tempo que não viaja, faça essa oportunidade aí, vocês para dar uma passeada, é bom, dormir na cama de hotel, aquela cama boa, sair daquela cama dura, né, aquele banheiro gelado. É uma vida que a gente acostuma rápido, né? Acostuma logo. Qual a próxima aviso, Varão? Tem um vídeo, na verdade, é verdade. Pode ser sem som, não tem nada não. Amém, amém. Foi difícil ficar parado com essa música agora, viu? Me esforcei para ficar parado aqui. Sexta de Natal. Antes desse aviso, tem o da sementeira, Varão. Pronto. Mas dia 28, nós teremos a tarde no Parque da Família. No Parque da Sementeira, de graça. Nós teremos esse momento com as famílias da igreja. Então você deseja participar, dê o seu nome, né? Não vai ser apenas dos casais. Nós teremos um momento da família ali no Parque da Sementeira, dia 28, a partir das 15 horas. Nós temos uma lista de comidas ali, coisa simples, você pode comprar ou mesmo fazer. Não deixe de ir por isso. Estou sem tempo, vou chegar 3 horas, vá do mesmo jeito. Você pode merendar da mesma forma ali. Então, à tarde da família no Parque da Sementeira, dia 28, ali no parque. Nós também temos a cesta de Natal, né? Nós estamos aí colaborando com a IB Memorial, que já tem uma cesta para os missionários, né? Então, nós estaremos fazendo cesta para os filhos. Então, material escolar, brinquedos, fraldas, perfumaria, traga. Vou fazer compra, lembre, para comprar e trazer, né? Então, cesta de Natal, filhos dos missionários. Tem mais algum, Vaso? Pronto, meus irmãos, minhas irmãs, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Teremos um intervalo de 15 segundos, né, Dani? 15 segundos. Vá beber sua água, vá ao toalete, mas não demore, mocidade. Não demore não, o pastor não tem que ir lá chamar, dá trabalho, né? Então, depois que você beber sua água, procure a sua classe, que teremos mais uma aula da maior e melhor escola do mundo, chamada Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Se puder, dê um abraço no seu irmão também.